Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um reprodutor de música, onde você pode tocar a música. Você pode interromper a música. Você pode passar para a próxima música. Você pode voltar. E você também pode selecionar qual seção da música você quer tocar. Por exemplo, se essa canção aqui estiver tocando, eu posso selecionar uma outra seção da música para tocar. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar, eu tenho aqui o meu editor de código e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar os arquivos das canções e as imagens que representam a capa do disco das canções. E aí, para fazer isso, eu vou copiar aqui da minha cola e vou simplesmente colar aqui na pasta do projeto a pasta com as músicas. Esta aqui são as músicas. Nós temos três. A primeira se chama Hey, Summer e a terceira se chama Ukulele. E eu vou pegar também a pasta com as imagens que possuem os mesmos nomes. A única mudança aqui é a extensão do arquivo. Aqui no caso são imagens, né? E aqui são arquivos MP3, arquivos de áudio. Para você poder ter acesso a esses arquivos, acesse o repositório do projeto aqui na descrição. E aí você vai ter acesso a esses arquivos, assim como os arquivos HTML, CSS e JavaScript. A próxima coisa que nós vamos fazer será criar o arquivo index.html. E aí, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo reprodutor de música. Dentro do corpo, dentro do body, eu vou criar um cabeçalho nível 1 com o texto reprodutor de música. Abaixo desse cabeçalho, eu vou criar uma div com a classe container música e o id container música. E aí, dentro dessa div, eu vou ter outra div com a classe informação música. Dentro dessa div, nós teremos um cabeçalho nível 4 com o texto. Bem, na verdade, esse cabeçalho aqui, que vai ser o cabeçalho com o título da música, ele não vai ter nada escrito nele inicialmente, porque nós vamos preencher essa informação com JavaScript de forma dinâmica. Mas ele vai ter um ID, que vai ser o ID título. Abaixo desse cabeçalho, nós teremos uma div com a classe container progresso e com id container progresso. E dentro dessa div, nós teremos outra div com a classe progresso e com id progresso. É essa div aqui que vai indicar o progresso da execução da canção, da música. Em seguida, abaixo da div informação música, eu vou ter um elemento áudio com o id áudio e com o atributo src igual a músicas barra, e aí eu vou colocar aqui o arquivo ukulele. Em seguida, abaixo desse arquivo de áudio, eu vou ter uma div com a classe container imagem. Dentro dessa div, nós teremos um elemento img com o atributo alt, que representa um texto descritivo para a imagem, e isso aqui é útil para pessoas com deficiência visual.
No caso, elas não conseguem ver a imagem, obviamente. Então a gente adiciona esse atributo alt com uma descrição da imagem para que dispositivos de suporte leem a descrição para a pessoa. E aí eu vou colocar aqui, ó, capa música. Vai ter o ID capa e o atributo src igual a imagens barra ukulele.jpg. Em seguida, abaixo dessa div, nós teremos outra div com a classe navegação. Dentro dessa div, nós teremos um botão com o ID anterior e com a classe botão ação. E dentro desse botão nós teremos um ícone. Esse ícone ele vai ter as classes FAS e FA-backward. E estas classes aqui, que são o que de fato criam o ícone, elas vêm da biblioteca fonte awesome. Portanto, nós precisamos importar essa fonte. Para fazer isso, nós vamos colar essa linha de código aqui, ó. Esta linha de código, ela importa a biblioteca font awesome. E, portanto, dessa maneira, isso aqui vai gerar um ícone, que é o ícone de voltar à música. Vamos ativar aqui a extensão Live Server, só para mostrar isso na prática. Eu vou pegar aqui o endereço. E nós podemos ver aqui o botão com o ícone de voltar, né? Aí, embaixo desse botão, nós teremos outro botão com o ID tocar, com as classes botão ação e botão ação grande. Deixa eu expandir aqui um pouco a janela. Deixa eu diminuir o zoom. Botão ação grande. E dentro desse botão nós teremos o seguinte ícone. Ele vai ter as classes FAS e FA-play. E aí quando eu salvar, nós veremos aqui agora o botão de play. E por fim, nós teremos um último botão com o ID próximo, com a classe botão ação. E dentro desse botão nós teremos uma tag i com as classes FAS espaço FA-forward. E aí quando eu salvar, nós poderemos ver aqui os botões de ação do nosso reprodutor de música. Agora, nós precisamos criar os estilos, né? Portanto, vamos criar um arquivo chamado estilo.css. E aí esse arquivo, primeiramente, vamos importar uma fonte, que vai ser a fonte Lato. Em seguida, eu vou selecionar todos os arquivos, todos os elementos da página e definir box size igual a border box. Vou selecionar o corpo da página e definir uma imagem de fundo igual a linear gradient. Vou chamar a função linear gradient. É uma função que cria um plano de fundo, uma imagem de fundo, igual a um gradiente. Um gradiente é o efeito de quando uma cor ela transiciona para outra cor. E aí, a angulação eu quero que seja 0 graus. E eu quero que vá da cor essa cor aqui, que é um cinza bem claro,
E no caso aqui, a transição ela vai começar a partir do 23,8% de distância do pano de fundo. E vai dessa cor aqui até essa cor aqui, ó. E aí se eu salvar, nada acontece, mas eu preciso conectar os dois arquivos. Portanto, aqui no arquivo index, deixa eu renomear aqui que eu nomeei errado. Index com um D só. E aqui deixa eu visitar o endereço correto. Se eu vim aqui, dentro da seção head, vou criar uma tag link. Conectando o arquivo estilo.css. E aí quando eu salvar, nós vemos o gradiente linear indo dessa cor cinza bem clarinho para essa cor rosada aqui. E a ideia é a seguinte, essa porcentagem aqui, a gente está especificando a partir de que momento que começa a transição. No caso aqui, a cor cinza, que é essa primeira aqui, né? O pano de fundo ele fica totalmente cinza até o 23,8%. Aí a partir daí que começa a transição, e essa transição vai até os 28% na altura aqui do elemento, né? E aí no 28% ele fica totalmente rosa, totalmente essa cor aqui, sem transição. E aí no caso, como o conteúdo da nossa página, como os elementos da nossa página, que vai até os botões aqui, né? Eles acabam aqui, isso acaba repetindo a imagem de fundo. Para corrigir esse problema, a gente vai definir a altura do body igual a 100% a altura da tela do usuário. E aí quando eu salvar, esse problema está resolvido. Nós temos uma barra de scroll aqui, mas aí para resolver isso nós definimos margem igual a 0. Peraí. Margem igual a 0, modo de exibição flexível. E, portanto, agora nós temos esse problema resolvido. Vou definir aqui, ó, direção flexível igual a coluna. Alinhar itens, centro. Justificar conteúdo, centro. E família de fonte igual a lato. Ou sans serif, se lato não estiver disponível. Em seguida, para a classe container música, eu quero cor de fundo igual a cor branca, curvatura da borda igual a 15 pixels, sombreamento na caixa do elemento, eu quero 0 pixels de deslocamento para a direita, 20 pixels de deslocamento para baixo, 20 pixels de espalhamento. E a gente vai ter um quarto valor aqui, que é o valor de... eu não lembro exatamente qual que é, mas peraí, vamos checar aqui. Aqui a gente está vendo a documentação do CSS no site do Mozilla. É a melhor documentação. E aí, no caso, ó, uma sombra de caixa é descrita pelos deslocamentos x e y em relação ao elemento, que são os primeiros dois valores. Então, o primeiro 0 aqui é o deslocamento x, deslocamento para a direita. O 20 pixels é o deslocamento y, 20 pixels para baixo. O terceiro valor aqui, o 20, é o raio de desfoque. E o quarto valor, que é o 0, é a dispersão. E aí vai ter um quinto valor, que é a cor da sombra, né? E aí, para a cor da sombra, vai ser a seguinte cor. Vai ser essa cor aqui, é uma cor rosa, é um tom de rosa. E a opacidade vai ser igual a 0,6, vai ser um pouco transparente. E aí, quando eu salvar, vamos ver o que acontece. A gente vê
esse sombreamento aqui. Em seguida, ainda na classe container música, eu quero modo de exibição flexível. Padding, eu quero 20 pixels verticalmente e 30 pixels horizontalmente. Posicionamento relativo. Margem, eu quero 100 pixels verticalmente e 0 pixels horizontalmente. E Z-index, eu quero 10. Para o container imagem, eu quero posicionamento relativo e largura igual a 110 pixels. Em seguida, para o elemento IMG que estiver dentro do elemento com a classe container imagem, eu quero curvatura da borda igual a 50%. Isso vai fazer com que ele fique totalmente redondo. Ele está aqui oval, mas é por conta das dimensões da imagem. Para corrigir isso, a gente vai definir Object Fit Cover e altura 110 pixels e largura ele vai herdar do seu elemento pai. Portanto, agora ele fica totalmente redondo. Posicionamento absoluto. Distância da parte de baixo, 0 pixels. Distância da esquerda, 0 pixels. Animação. Essa animação vai se chamar girar. Vai durar 3 segundos. Vai ser uma animação linear e vai ser uma animação infinita. Infinite. Essa animação girar, ela ainda não existe. Nós vamos criar ela daqui a pouco. Mas vamos definir aqui também animation play state. O estado de executar ou de tocar a animação inicialmente vai ser paused, pausado. Inicialmente, a animação de girar ali o disco vai estar pausado. A gente só vai ativar quando a música estiver tocando. Em seguida, eu quero criar um pseudo-elemento que vai ser aquele furo aqui no centro do disco. E aí, para fazer isso, nós vamos criar um pseudo-elemento no container da imagem. Para fazer isso, eu vou selecionar container imagem, after. É assim que nós criamos um pseudo-elemento que na estrutura do site, né, dos componentes, esse pseudo-elemento ele vai ficar dentro do elemento com a classe container imagem, só que ele vai ficar depois de todos os elementos filhos do container imagem. A palavra after significa depois. E para a gente criar um pseudo-elemento que vai ficar depois de todos os elementos filhos, ele também vai ser um elemento filho, mas vai ser o último. A gente utiliza after. E aí, para esse pseudo-elemento, o conteúdo vai ser uma string vazia, não vai ter conteúdo. A cor de fundo vai ser cor branca. Curvatura da borda vai ser 50%. Posicionamento absoluto. Distância da parte de baixo vai ser 100%. Distância da esquerda vai ser 50%. Largura vai ser 20 pixels. Altura vai ser 20 pixels. E aí, se eu salvar, aqui aparece o pseudo-elemento, é esse furo aqui. Só que aí, para centralizar ele aqui, a gente vai definir uma propriedade de transformação, que vai ser uma transformação do tipo deslocamento. E aí vai ser menos 50% e 50%. E aí, quando eu salvar,
menos 50% e menos 50%, é isso? Espera aí. Então, pelas minhas... Era para ele ficar centralizado aqui, ó. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Vamos ver aqui. Container música. Ok. Container imagem. Ok. Vamos ver. Então, daqui a pouco eu corrijo isso aqui. Não vamos se preocupar com isso agora, não. Vamos lá, continuando. Para a classe container música, quando tiver a classe tocando, mas aí eu quero selecionar o container imagem. Na verdade, eu quero selecionar o elemento imagem quando este estiver dentro do elemento com a classe container imagem, quando estiver dentro do elemento com as classes container música e tocando. No caso, a classe tocando, ela não está sendo utilizada ainda. Essa classe tocando, ela vai ser adicionada de forma dinâmica com JavaScript. Ou seja, quando a imagem, quando a música estiver tocando, eu quero que a imagem tenha animation, play state, running. Running significa executando. Então eu quero o estado da animação, a animação que a gente já começou a configurar aqui em cima, né? Inicialmente pausada. Quando a música estiver tocando, ela vai estar executando a animação. E aí, vamos criar a animação propriamente dita. Para isso, eu vou escrever aqui, ó, @keyframes. Esse é o comando que nós criamos uma animação. A animação se chama de girar. E aí, eu vou definir aqui, ó, o início da animação. Eu vou definir com a palavra from. A palavra from significa a partir de, em inglês. Então, no início da animação, eu quero efeito de transformação igual a rotação 0 graus. E aí, na parte final da animação, eu quero efeito de transformação igual a rotação em 360 graus. Ou seja, no início vai ser 0 graus, no início vai ser 0 graus de rotação, no final vai ser 360 graus, ou seja, uma volta completa. E é assim que nós vamos criar esse efeito giratório. Em seguida, para a classe navegação, eu quero modo de exibição igual a flex. Alinhamento de itens, eu quero centro. Justificar conteúdo, centro. Z-index, eu quero 1. Para o botão ação, eu quero cor de fundo igual a cor branca. Borda, eu quero 0. Cor do texto, eu quero essa cor aqui. Essa cor aqui. Tamanho da fonte, eu quero 20 pixels. Cursor, eu quero ponteiro. Padding, eu quero 10 pixels em todos os lados. E margem, eu quero 0 pixels verticalmente e 20 pixels horizontalmente. E, portanto, nós temos agora essas regras aplicadas aos botões de ação. Em seguida, para o elemento com a classe botão ação e
botão ação grande, nós teremos cor do texto igual a esta cor aqui. Tamanho da fonte igual a 30 pixels. Quando o botão ação estiver em modo focus, eu quero outline 0. Para a classe informação música, eu quero cor de fundo igual a RGBA 255, 255 e 255, ou seja, a cor branca, que é o valor máximo de vermelho, verde e azul. Mas aí eu quero uma opacidade 0.5, vai tornar esse branco bem transparente, né? Curvatura da borda, eu quero 15 pixels no canto superior esquerdo, 15 pixels no canto superior direito, 0 pixels no canto inferior direito e 0 pixels no canto inferior esquerdo. Posicionamento absoluto. E aí, no caso, o elemento com a classe informação música, vamos ver aqui qual que é. É esse aqui, ó, que é onde vai estar o progresso e o título da música. Então, só para propósitos de demonstração, vamos colocar um título aqui. No caso, a música é Ukelele. Então, vamos colocar aqui, ó, Ukelele. Só para a gente poder visualizar. Distância do topo, 0 pixels. Distância da esquerda, 20 pixels. Largura, eu quero fazer um cálculo que vai ser igual a 100% da largura disponível no seu elemento pi menos 40 pixels. Padding, eu quero 10 pixels na parte de cima, 10 pixels no lado direito, 10 pixels na parte de baixo e 150 pixels na esquerda. Opacidade, eu quero 0. Isso vai fazer ficar transparente. Mas aí, só para a gente poder ver o que a gente está estilizando, vamos comentar essa regra de estilo. Daqui a pouco eu descomento. Daqui a pouco eu removo o comentário para poder exibir. Efeito de transformação, eu quero deslocamento no eixo Y igual a 0% inicialmente. Isso aqui vai ser alterado quando a música estiver tocando, né? Efeito de transição, eu quero para a propriedade transforme, duração de 0.3 segundos. Eu quero uma transição em modo easy in. E eu também quero efeito de transição para a propriedade opacity, duração de 0.3 segundos e uma transição em modo easy in. E por fim, eu quero z-index igual a 0. E portanto, veja que agora, com estas regras de estilo que nós aplicamos, agora o furo aqui o furo do disco está centralizado agora, né? Quer ver? Eu não sei exatamente qual foi a regra de estilo que corrigiu esse problema. Se eu comentar tudo aqui, ó, vamos ver. Alguma das regras aqui que fez o furo do CD ficar alinhado aqui certinho no meio. Eu não sei exatamente qual que foi, acredito que tem a ver com o posicionamento do... Acredito que tem a ver com o posicionamento da informação da música, que é o que a gente estava estilizando agora, né?
Vamos prosseguir. Para o container música, quando este estiver com a classe tocando, mas aí eu quero estilizar, na verdade, o elemento informação música quando ele estiver dentro do elemento com a classe tocando, né? Então, para informação música, quando a música estiver tocando, eu quero opacidade igual a 1 e efeito de transformação, deslocamento no eixo Y igual a menos 100%. No caso, quando a música não estiver tocando, a informação sobre a música, que é o nome e a barra de progressão, não vai aparecer. Só vai aparecer quando a música estiver tocando. E aí, deixa eu comentar de novo aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Para a gente poder ver. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essas duas regras aqui. Vou copiar Vou comentar essas duas aqui, ó. E vou colar aquelas ali só para a gente poder ver isso. Só para a gente poder ver o elemento, o componente informação música aqui. Para a gente poder ver o que a gente está estilizando, né? Depois eu vou descomentar e remover essas duas regras aqui. Em seguida, para o elemento H4, eu quero margem igual a 0 em todos os lados. Para o container progresso, eu quero cor de fundo igual a cor branca. Curvatura da borda, 5 pixels. Cursor, ponteiro. Margem, eu quero 10 pixels verticalmente e 0 pixels horizontalmente. Altura, eu quero 4 pixels. E largura, eu quero 100% a largura disponível no seu elemento Pi. E, portanto, nós podemos ver aqui agora a barra de progresso. E, por fim, para o progresso em si, para o elemento progresso em si, eu quero cor de fundo igual a esta cor aqui. Curvatura da borda, 5 pixels. Altura, 100%. Largura, 0% inicialmente. E eu quero uma transição na propriedade largura igual a 0,1, que dure 0,1 segundos e que seja linear. E aí, quando eu salvar, a gente não vê nada ali. Mas se eu definir aqui a largura como sendo 50%, a gente vê aqui o progresso na metade, né? Mas inicialmente vai ser 0. Isso vai ser alterado de forma dinâmica com JavaScript. E aí, deixa eu remover o comentário agora. Primeiramente, remover essas duas regras de estilo aqui. E remover o comentário para ocultar as informações sobre a canção. Então, vamos agora criar o código JavaScript que vai dar vida ao nosso projeto. Portanto, eu vou criar um arquivo chamado script.js. E aí, deixa eu conectar logo o arquivo, antes que a gente se esqueça, né? Portanto, aqui, antes de fechar a tag body, eu vou criar uma tag script, definindo o atributo src igual a script.js. Eu vou salvar esse arquivo. E aí aqui nós vamos precisar fazer o seguinte. Primeiramente, nós temos que selecionar alguns elementos, né? Nós temos que selecionar o container música. Nós temos que selecionar o botão tocar. Temos que selecionar o botão anterior, o botão próximo. Temos que selecionar o elemento de áudio. Temos que selecionar a barra de progresso. Temos que selecionar o container progresso, assim como o título, a capa,
E mais o quê? Acho que só isso. Então vamos fazer isso. Então, pessoal, eu esqueci de dois elementos importantes aqui na seção informação da música. E esses elementos dizem respeito ao tempo da música, o tempo total e o tempo atual durante a execução. E aí, para corrigir isso, vamos criar esses elementos. Aqui, dentro da div com a classe informação música, eu vou criar uma div com a classe tempo. E aí, dentro dessa div, eu vou criar um elemento span com a classe, ou melhor, com o id tempo atual. E vou criar outro span com o id tempo total. E aí, vou salvar aqui no arquivo estilo.css. Eu vou, no final aqui do arquivo, criar a seguinte regra de estilo. Para a classe tempo, eu quero modo de exibição igual a flexível, alinhar itens, centro, e justificar conteúdo, eu quero espaço entre os elementos. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, deixa eu exibir Deixa eu exibir o componente informação da música. Eu vou copiar aqui essas duas regras de estilo, opacidade e transformação. Vou comentar essas aqui, que deixam o componente de informação da música escondido. E eu vou colar essas duas aqui, só para mostrar para vocês esses dois componentes. E aí aqui, eu vou criar aqui, ó, vou escrever aqui 00:00 e aqui 00:00. E aí eu vou salvar. Nós vemos aqui agora esses dois componentes que vão indicar o tempo atual, o tempo atual de progressão da música, que vai ser esse da esquerda, e o tempo total vai ser esse aqui da direita, ok? Portanto, é esses dois componentes que eu esqueci de incluir. Inicialmente, eles vão estar vazios, portanto, a gente não precisa desse texto aqui. Eles serão preenchidos de forma dinâmica. Eu só escrevi aqui para mostrar para vocês quais eram esses dois componentes que eu estava esquecendo. Vou salvar esse arquivo. Vou desfazer aqui o comentário. Vou primeiramente remover essas duas regras de estilo, linha 113 e linha 114. Vou remover esse comentário aqui. Perfeito. Agora estamos prontos para escrever o nosso código JavaScript. Então vamos fazer o que eu falei agora há pouco, que é selecionar aqueles elementos. Primeiramente, eu vou selecionar através do método getElementById o elemento com o id container música e vou armazenar em uma constante chamada container música. Em seguida, vou selecionar o elemento com o id tocar e vou armazenar numa constante chamada botão tocar. Vou selecionar o elemento com o id anterior e vou armazenar em uma constante chamada botão anterior. Vou selecionar o elemento com o id próximo vou armazenar numa constante chamada botão próximo. Além disso, eu vou selecionar o elemento com o id áudio e vou armazenar numa constante chamada áudio. Vou selecionar o elemento com o id progresso e vou armazenar numa constante chamada progresso.
Vou selecionar o elemento com o ID container progresso. Eu vou armazenar numa constante chamada container progresso. Vou selecionar o elemento com o ID título. E vou armazenar numa constante. Vou selecionar o elemento com ID capa, que é a capa do disco, né? E vou armazenar numa constante. E por fim não, esse aqui é o penúltimo. Através do método querySelector, eu vou selecionar o elemento com o ID tempo atual, que são aqueles dois, que é aquele componente que nós acabamos de criar, e vou armazenar numa constante chamada tempo atual. E agora sim, por fim, através do método querySelector, vou selecionar o elemento com o ID tempo total e vou armazenar numa constante chamada tempo total. Portanto, no que diz respeito aos elementos que nós precisamos ter acesso, esses são os elementos, né? Agora, eu preciso listar as músicas que nós temos, né? No caso, as músicas aqui são Hey, Summer e Ukulele. Portanto, eu vou criar uma constante chamada músicas, que vai ser igual a um vetor com as strings Hey, Summer e Ukulele. Além disso, eu vou definir uma variável que vai indicar o índice da música atual, o índice da música que eu estou tocando. E para isso eu vou criar uma variável com a palavra-chave let. Essa variável vai se chamar índice música e inicialmente vai ser igual a 2. Em seguida, depois de definir o índice da música, eu vou chamar a função carregar música, passando músicas, colchetes, índice, música. Ou seja, eu estou selecionando no vetor músicas o elemento no índice música. E estou passando essa música para a função carregar música. Essa função ela ainda não existe. Portanto, vamos criá-la. Aqui embaixo eu vou criar function. Vou escrever function carregar música. Essa função recebe a música e ela faz o seguinte: define o título, ou melhor, define o texto interno do título igual a música. Define a propriedade src do áudio igual a, e aqui eu vou criar um template de string, e o caminho é músicas barra, e aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica música.mp3, e a capa.src vai ser igual a, e aí eu vou criar um template de string, imagens barra, vou encaixar de forma dinâmica o nome da música, .jpg, que são os arquivos aqui, né? Com o mesmo nome, o que altera só é a extensão. E aí, se eu salvar, nós vemos... Então, era para aparecer a capa da música aqui. Tem algum problema no meu código. Vamos ver. No caso aqui, ukulele. Vamos ver se o nome está correto. É ukulele. O nome está errado. É ukulele. E aí, se eu salvar, nós vemos aqui agora a mesma imagem que estava antes. Mas aí, se eu mudar para o índice 0, aí é a música Hey, que é a música no índice 0. Se eu colocar o índice 1, vai ser a música Summer, que é a no índice 1.
E é a mesma imagem aqui, ó. Portanto, agora nós temos a função carregar música. Vamos criar agora a função tocar música. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, function tocar música. Essa função vai fazer o seguinte: vai selecionar container música, vai acessar a lista de classes, vai adicionar a classe tocando. E além disso, eu vou selecionar o botão tocar, vou, através do método querySelector, selecionar o elemento i, selecionar a tag i, que tem a classe FAS. E aí, nesse elemento, eu vou, que é o ícone, né, do botão tocar, eu vou acessar a lista de classes e vou remover a classe FA-play. Vou selecionar o botão tocar novamente. Vou acessar novamente o elemento i com a classe FAS e vou acessar a sua lista de classes e adicionar a classe FA-pause, efetivamente alterando o ícone de play para pausa, né? E depois de alterar o ícone, eu vou selecionar o áudio e vou chamar a função play, efetivamente tocando o arquivo de áudio. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu clicar aqui no botão, nada acontece, mas é porque nós precisamos configurar o botão para utilizar essa função. E aí, para fazer isso, eu vou selecionar o botão tocar, vou adicionar um detector de eventos ao botão tocar. O evento que eu quero detectar é o evento clique, e quando esse evento for detectado, eu vou executar a seguinte função. Primeiramente, quando o botão tocar ele é clicado, eu tenho que determinar se a música está tocando ou não. Para determinar isso, eu vou escrever o seguinte: eu vou selecionar container música, vou selecionar a sua lista de classes e através do método contains, eu vou checar se contém a classe tocando. E vou atribuir isso. O método contains, ele retorna verdadeiro se o vetor, que no caso aqui é a lista de classes, né? Se o vetor contém um elemento, ele retorna verdadeiro. Se não contém, retorna falso. É assim que funciona o método contains. E aí, eu vou armazenar isso numa constante chamada tocando. E aí eu vou testar o seguinte: se estiver tocando, bem, se a música está tocando e eu clico aqui no botão tocar, no caso, se estiver tocando, vai estar exibindo o ícone de pausa, que é 2 barras verticais, né? Mas não deixa de ser o botão tocar. Se estiver tocando, eu quero pausar, né? Então, se estiver tocando, eu vou chamar a função pausar música. Ela não existe ainda, nós vamos criar ela daqui a pouco. Se não, eu vou chamar a função tocar música. Portanto, se o botão tocar é clicado, a gente primeiro determina se a música está tocando. Se ela está tocando, a gente pausa a música. Se não, a gente toca a música. E aí vamos criar agora a função pausar música, que vai ser semelhante a essa função aqui, ó. Function pausar música. Vou selecionar o container música, vou selecionar a lista de classes, vou remover a classe tocando. Vou selecionar o botão, e aí o que a gente vai fazer vai ser o contrário disso aqui, ó. Deixa eu copiar essa linha aqui. Ao invés de remover a classe FAPlay, nós vamos adicionar.
E ao invés de adicionar a classe FA Pause, nós vamos remover e vamos chamar o método pause no áudio. Perfeito. Eu vou salvar esse arquivo e aí, quando eu clicar no botão play, e se eu clicar novamente, a música ela pausa. E repare o que acontece aqui na informação da música, né? Como a classe tocando ela é adicionada e removida, o componente aqui com as informações sobre a música, eles são exibidos ou não, dependendo se a música está tocando ou não. Vamos agora configurar o botão aqui de música anterior e próxima música. Para fazer isso, eu vou escrever o seguinte. Vou criar uma função chamada música anterior ou música anterior. E aí essa função vai fazer o seguinte, ela vai decrementar o valor da variável índice música em uma unidade e vai testar se índice música for menor do que 0, então, ou seja, se a gente já tiver aqui no primeiro índice, né, que é o 0, e aí a gente decrementar em uma unidade o índice música, ele vai de 0 para menos 1. E aí, se for esse o caso, né, se índice música for menor do que 0, nós vamos definir índice música como sendo igual a músicas.length menos 1, que é como que é a expressão que resulta no índice do último elemento, né? Ou seja, se nós estamos no primeiro elemento da lista de músicas e eu clico para voltar, efetivamente o que eu quero fazer é dar a volta, né? É ir para a última música. E nós fazemos isso com essa expressão aqui. Em seguida, eu vou chamar a função carregar música, passando músicas, colchetes, índice música, e vou chamar a função tocar música. Vou salvar esse arquivo. E aí, se eu clicar aqui no botão para ir para a música anterior, nada acontece, mas é porque nós precisamos configurar o botão agora. E aí, para fazer isso, eu vou selecionar botão anterior, adicionar detector de eventos. Quando o evento clique for detectado, chame a função música anterior. E aí, se eu clicar aqui, ele funciona e ele dá a volta. E ele dá a volta quando nós vamos. E ele dá a volta quando nós estamos no primeiro elemento e clicamos para voltar. Vamos criar agora a função de próxima música. Portanto, aqui eu vou criar uma função chamada próxima música. E aí essa função vai fazer o seguinte, ela vai incrementar índice música em uma unidade, vai testar se índice música for maior do que músicas. Se índice música for maior que músicas.length menos 1, ou seja, se nós estamos no último elemento da lista de músicas e aí a gente clica para a próxima música, o índice vai ser incrementado em uma unidade e vai além dos limites dos índices dos elementos. É isso que nós estamos testando aqui. Se tiver ultrapassado os limites dos índices, vamos definir índice música como sendo
0. E depois disso, vamos carregar a música. E vamos tocar a música. E vamos configurar o botão próximo. E aí, se eu clicar, os 3 botões, eles funcionam. E aí, o que nós podemos fazer agora é atualizar a barra de progresso, né? Porque a barra de progresso, ela não se altera. Se eu tocar a música, a barra de progresso aqui, ela não muda. Portanto, vamos fazer isso. E aí, para fazer isso, nós vamos criar uma função chamada atualizar progresso. Essa função ela vai ser executada quando o áudio detectar o seguinte evento: time update. Time update é o evento que é disparado quando a música está tocando. A palavra time significa tempo, update significa atualizar. Time update é o nome do evento que é disparado quando a música está tocando. Ou seja, a cada segundo, esse evento ele vai ser disparado. E aí, nós vamos chamar a função atualizar progresso. E essa função vai fazer o seguinte. Primeiramente, ela vai receber como argumento automaticamente o evento. É isso que acontece quando nós utilizamos o método addEventListener. Quando nós utilizamos o método addEventListener, o evento ele é passado automaticamente como argumento para a função. E aí eu vou chamar esse argumento de evento, porque ele representa o evento. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. O evento, ele possui uma propriedade chamada srcElement. Essa propriedade, ela representa o elemento que disparou o evento. Vamos checar aqui, ó. Event.srcElement. A gente encontra aqui no Mozilla, ó. Vamos lá. Event.srcElement é uma propriedade alias. Alias significa pseudônimo, ou também conhecido como. É uma propriedade alias para a propriedade padrão event.target. É específica para versões antigas do Microsoft Internet Explorer. Então, a propriedade srcElement, ela é análoga à propriedade target. Se você assistiu outros vídeos desse curso, você se lembra que a propriedade target de um evento indica o elemento que disparou o evento. Portanto, srcElement representa o elemento que disparou o evento, que é o elemento áudio. E aí, esse elemento, que é um objeto, nós vamos desestruturar ele nas propriedades duration e current time. Duration é a propriedade que representa a duração total do áudio. Current time é a propriedade que representa o progresso atual, o tempo atual da execução, da reprodução do áudio. A palavra current significa atual. Time significa tempo. E aí, só para facilitar o entendimento, olha que interessante, eu posso renomear essas propriedades da seguinte maneira. Eu vou digitar 2 pontos e digitar duração. Então eu vou me referir a essa propriedade duration do objeto srcElement como duração. E current time
eu vou chamar de progresso atual. E aí, para eu calcular baseado na duração total, vamos chamar de duração total. Para eu calcular o percentual da barra de progresso que eu tenho que preencher, né? No caso, se for metade, se a música tiver executado metade, é 50%. Se a música tiver executado toda, é 100%, né? E aí, para a gente fazer esse cálculo baseado na duração total da música e no progresso atual, eu vou escrever o seguinte, ó. Progresso atual dividido por duração total vezes 100, isso aqui vai retornar a porcentagem do progresso atual. E aí eu vou atribuir isso a uma constante chamada percentual. E aí eu vou definir progresso, ponto, estilo, ponto, largura, vai ser igual a, vou criar um template de string, vai encaixar de forma dinâmica o percentual, especificando a unidade de medida, porcentagem. Vou salvar esse arquivo, vou voltar aqui, e aí se eu der play, repare que repare que a barra de progresso ela vai atualizando. Portanto, essa função aqui, essa funcionalidade, ela agora funciona. Vamos agora configurar o seguinte. Imagina que a música esteja tocando e aí eu clico aqui na barra, né? Digamos que eu clico aqui na metade. Eu quero que a música ela pule para metade da reprodução, né? Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma função aqui. Vou criar uma função chamada definir progresso. Essa função ela vai ser executada nas seguintes condições. Eu vou selecionar o container progresso, vou adicionar um detector de eventos. O evento que eu quero detectar é o evento clique, e quando esse evento for detectado, eu vou chamar a função definir progresso. Essa função automaticamente vai receber o evento, né? Que é o evento clique. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Aqui dentro da função definir progresso, nós temos acesso à palavra-chave this. A palavra-chave this, ela tem diferentes significados. Normalmente, a palavra-chave this representa o objeto que chamou a função. E aí, só para a gente mostrar na prática, eu vou imprimir isso aqui no console, vou salvar, vou abrir as ferramentas do desenvolvedor. E aí, repara, ó, quando eu clicar na barra de progresso, a palavra-chave this representa o objeto que disparou, o elemento que disparou, o elemento que chamou a função, que no caso é o container progresso. E aí, esse container progresso, os elementos, na verdade, em HTML, em JavaScript, eles possuem uma propriedade chamada client with.
Width significa largura. Client significa cliente, ou o cliente no caso é a tela, né, o navegador. E client width retorna a largura do elemento aqui na tela. E aí se eu salvar esse arquivo e clicar aqui no... nós vemos que a largura dele é 216 pixels. Ao invés de simplesmente imprimir a largura dele no terminal, eu vou armazenar numa constante chamada largura. Em seguida, eu vou determinar onde que o usuário clicou. Se foi no meio, se foi no final, se foi no início. E aí eu vou determinar isso com a coordenada x, com a coordenada horizontal, né? Para fazer isso, eu vou acessar o evento, vou acessar a propriedade offsetX. A propriedade offsetX retorna a coordenada no eixo x onde o usuário clicou. E aí eu vou armazenar isso numa constante chamada clique x. E eu posso até imprimir isso aqui no terminal, quer ver? No console. Vamos ver. Se eu clicar aqui bem no início, ele é 6. Bem no início, bem na esquerda aqui, no início da barra, ele é quase 0, né? Agora é 1. E mais para a direita ele vai aumentando o valor. Então se for bem no início aqui, bem na borda... Se for bem na borda esquerda aqui, ele vai próximo de 0, né? Ah lá, agora foi 0, que foi bem exatamente em cima da borda. Se for mais para a esquerda, ele vai aumentando. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Como agora eu tenho acesso a largura do elemento. No caso aqui eu mutei o áudio do meu computador para não atrapalhar a gente. Como agora eu tenho acesso à largura do elemento e ao clique X, o clique no eixo X, eu vou fazer o seguinte. Antes de mais nada, deixa eu selecionar a duração do áudio através da propriedade duration. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou determinar audio.currentTime, ou seja, o tempo atual do áudio vai ser igual a clique x dividido por largura vezes a duração. É assim que nós vamos calcular, baseado onde o usuário clicou aqui, a gente consegue determinar qual que deve ser a duração do áudio. E aí, vou salvar esse arquivo. E, portanto, agora, se eu vir aqui e clicar no meio, ele passa para o meio. Se eu clicar aqui mais para frente, ele passa para frente. E, portanto, funciona da forma como nós esperamos. Perfeito. O que falta agora é atualizar o tempo atual e duração atual, né? Que são os dois elementos que eu tinha esquecido de incluir, mas que nós agora incluímos. Para fazer isso, eu vou criar uma função chamada atualizar tempo. Essa função ela vai ser executada, ela vai ser chamada no áudio quando ele detectar o evento time update. Eu vou chamar a função atualizar progresso.
Então, no caso, o áudio, eu estou adicionando dois detectores de evento, né? Ou melhor, atualizar tempo. No áudio, eu estou adicionando dois detectores de eventos. E é o mesmo evento, é o time update, a atualização de tempo, quando a música está tocando. E um deles eu estou chamando a função atualizar progresso. E na outra eu estou chamando a função atualizar tempo. Essa função nós vamos definir ela agora. Por padrão, ela vai receber o evento como argumento. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, constante duration e current time, que vem do evento.src element. Eu vou renomear como duração total e progresso atual. Em seguida, eu vou criar 4 variáveis: minutos, segundos, minutos totais e segundos totais. Aí, em seguida, eu vou definir o tempo atual. Para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, minutos vai ser igual a progresso atual dividido por 60. E aí eu vou arredondar isso para o inteiro de baixo, para o inteiro menor. Ou então, se não der certo esse cálculo, vai ser 0. E os segundos vai ser igual a progresso atual, resto de divisão por 60. Eu vou pegar esse cálculo e vou arredondar para o inteiro menor, para o inteiro de baixo. Ou então, se não der certo, vai ser 0. E aí, se segundos for menor do que 10, segundos vai ser igual a... Eu vou encaixar um 0 na frente para formatar, mais os segundos. Vamos fazer agora o tempo total. E aí, para o tempo total, vai ser semelhante. Eu vou escrever aqui, ó, minutos totais vai ser igual a duração total dividido por 60. Vou arredondar. E aí, se essa expressão der algum erro, atribua o valor 0 a minutos totais. E para os segundos totais, eu vou fazer duração total, resto de divisão por 60, eu vou arredondar para o inteiro de baixo, para o piso, né? A palavra floor em inglês significa piso. É o método que nós utilizamos para arredondar um valor para o inteiro de baixo. Ou então 0. E aí, se segundos totais for menor do que 10, segundos totais vai ser igual a... E aí eu vou formatar com um 0 na frente, mais segundos totais. Por fim, se tempo atual e tempo total forem válidos, forem valores válidos, ou melhor, se os elementos tempo total, tempo atual e tempo total tiverem sido selecionados, que são esses elementos aqui, ó, então eu vou fazer o seguinte: tempo atual, ponto HTML interno vai ser igual a... E aí eu vou encaixar de forma dinâmica, no template de string os minutos, 2 pontos, vou encaixar de forma dinâmica os segundos. E para o tempo total,
vou definir o HTML interno como sendo minutos totais, 2 pontos, segundos totais. Vamos cruzar os dedos para desejar que esse código funcione. Vou salvar o arquivo. E aí, quando eu clicar play, nós vemos aqui o tempo atual sendo atualizado. Se eu clicar no meio, vamos ver o que acontece. Ele atualiza. E aqui na direita, ele mostra o tempo total, né? Tempo atual e tempo total. O mesmo vale para os outros, para as outras canções, para as outras músicas. Portanto, no que diz respeito ao nosso código, é esse o código. Eu só vou dar uma organizada aqui no código JavaScript para facilitar um pouco a leitura. E a forma como é considerado melhor organização do código é tendo todos os detectores, todas as configurações de detectores de evento aqui embaixo, ou junto aqui embaixo ou junto lá em cima, ao invés de estarem separados assim, cada um depois da função que lhe é configurada. É considerado melhor organização do código ter todos os detectores de eventos juntos. Então, para fazer isso, eu vou pegar aqui, ó, vou pegar esse aqui do container progresso, vou recortar, vou destacar primeiramente, né, segurando com o mouse, com o botão do mouse, vou recortar com Ctrl X e vou colar aqui embaixo. E aí eu vou pegar o próximo, que é esse aqui, Ctrl X e depois Ctrl V. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Esse aqui também, ó. Ctrl X e aqui Ctrl V. Vou remover essas linhas extras. E aí, agora que eu tenho eles todos juntos aqui embaixo, eu vou copiar todos eles, vou destacar todos eles, vou recortar e colocar lá em cima. Vou colocar aqui, ó. Pode ser, por exemplo, pode ser aqui, por exemplo. Pronto. Dessa forma, nós teremos aqui no topo do código a configuração dos botões. Isso facilita a leitura, porque eu sei que, ó, quando eu clicar no botão anterior, essa vai ser a função chamada. Quando eu clicar no botão próximo, essa função vai ser chamada. Quando eu clicar no botão tocar, isso aqui que vai acontecer. E as definições das funções estão aqui embaixo. Isso facilita a leitura, comparado a se nós tivéssemos tudo espalhado, né, em várias linhas do código. Dessa forma aqui fica mais fácil de compreender. Portanto, esse é o projeto de reprodutor de música. É um projeto muito bacana. Certamente as técnicas que vocês acabaram de aprender se provarão úteis em vários projetos futuros quando vocês estiverem trabalhando com arquivos de áudio. E eu vejo vocês no próximo tutorial.